Então, por que Jesus é o centro? Porque ele é maior do que Moisés, maior do que o primeiro casal, né? Maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que os profetas, maior do que Esther, Jó, Jonas. Então ele vai colocando todas essas figuras importantes do Primeiro Testamento para mostrar que Jesus é mais do que todas essas. Ele é o centro, né? Ele é o centro de tudo. Então toda a Bíblia tem que ser lida a partir de Jesus. Mesmo o Primeiro Testamento, porque ele promete um Salvador. E o Novo Testamento é a realização da promessa. Esse Salvador está no meio de nós. Por isso que ele é o centro. Agora, vocês trouxeram a Bíblia hoje também? Sim? Então, vocês abram a Bíblia em qualquer lugar. Pode abrir espontaneamente, mas melhor seria nas cartas. Qualquer carta de Paulo. Vamos abrir a Bíblia. Já? Então, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar essa Bíblia aberta sobre a nossa cabeça, como se ela fosse o teto da casa. Todos os que têm a Bíblia podem colocar em cima da cabeça. Tá? Qualquer carta de Paulo. Nós vamos fazer esse gesto, né? E vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a entendermos as cartas de Paulo. Vamos fechar nossos olhos e cada um faça a sua oração em silêncio, pedindo essa graça. Estou querendo fazer uma foto. Então, uma vez que Deus nos ajuda a compreendermos a sua palavra, porque Ele nos deu inteligência, Ele santifica a nossa inteligência, a nossa mente. Agora vamos colocá-la sobre nossa boca. Nossa boca que nos ajudará a anunciá-la, a levá-la aos outros. Sobre o nosso coração, para poder amá-la cada vez mais. Sobre os nossos joelhos, para que ela nos conforte, ela nos console, ela nos esclareça, ela não saia do nosso colo. Sobre nossos pés, para que ela nos ensine o caminho do bem, da partilha, do perdão, da solidariedade com todos. E para poder levá-la a quem precisar. E agora podemos ou beijá-lo, encostá-la na nossa cabeça, no nosso corpo, o gesto que quisermos.
Muito bem. Então, essa dinâmica é justamente para pedir, é uma oração, né? É para pedir a Deus que essa palavra penetre em nós, como penetrou em Maria, e faça em nós o que fez em Maria, mãe de Jesus. E vamos ao tema de hoje. Vamos ler o título? Pois, olha que bonito, né? São Paulo aproveitou logo esse meio, né, de comunicação. Foi o primeiro apóstolo que usou o meio de comunicação da época, o mais eficaz da época, que era a escrita. Então, o grande carisma de Paulo é ser missionário. Depois de ter fundado as florescentes comunidades cristãs do mundo helenístico, da Grécia, né, ele não as deixou privadas de assistência, mas as acompanhou com a sua guia pastoral, né? E a representa, como ele mesmo afirma, a sua preocupação cotidiana. Então, o que Paulo fez? Iluminou o mundo com a luz do Evangelho. Isso é que cada cristão batizado tem que fazer hoje. Iluminar o mundo com a luz do Evangelho. Mas como é que a gente ilumina se a gente não tem essa luz? Não dá, né? Precisa ter a luz para poder iluminar. Como é que a gente vai tendo essa luz? Hein? Pelo Espírito Santo, mas também lendo a palavra, né? Lendo a palavra, conhecendo-a, partilhando na comunidade, participando da Eucaristia, da missa, da celebração. Por quê? Porque nas missas sempre primeiro se lê a palavra. Depois o padre explica, nem todos, né? Alguns falam de outras coisas. Mas, em geral, os padres, pastores bons, eles explicam para o seu povo, né? Então, essa luz vai entrando em nós e com essa luz é que nós vamos iluminar o mundo. E o mundo de hoje precisa muito, muito, muito dessa luz, né? E o nosso Brasil, então, nem fale, né? Então, Paulo, ele foi um guia pastoral, ele foi um pastor. O que faz o pastor? Ele leva as ovelhas nos pastos mais verdes, fala o Salmo, né? Ele cuida, ele não deixa que o lobo venha, as devore. E Paulo fez isso com as suas comunidades. Ele sofreu para que as comunidades não sofressem. Então, para manter vivo o contato com essas comunidades, que ficavam muito longe uma da outra, né? E para ajudá-las a resolver os seus problemas e para torná-las mais eficazes no seu testemunho ao mundo circunstante, aquele mundo no qual eles viviam, né? Paulo se torna escritor. As suas cartas nasceram da missão e em vista da missão. Por isso que ele escreve, porque ele é um missionário e um pastor e um apóstolo. Então, como ele não pode visitar sempre as comunidades, porque estão longe uma da outra, e muitas vezes ele apanha e sofre, e, né, quase morto, ele fala, né? Então, ele começa a escrever cartas. E graças a ele nós temos hoje toda essa riqueza da palavra de Deus explicada por Paulo. Paulo conhecia o bom funcionamento do correio do Império Romano e soube fazer deste meio um instrumento de evangelização. Foi assim que, sem saber e sem querer, o primeiro grande escritor do Novo Testamento foi ele. Nós hoje sabemos utilizar os meios de comunicação que nós temos para poder evangelizar? O que vocês acham? Hein?
Deveríamos, né? Mas vocês acham que nós estamos usando bem esses meios? Pois é, né? Nossas TVs, né? Nossa internet, nosso celular. Quanta coisa boa nós podemos fazer com esses meios. Muito mais do que Paulo. Porque hoje, uma mensagem que você coloca no celular, diz, viralizou, quer dizer, girou, que não tem conta. 5.000, 6.000, cento e tantos mil curtições. É tanta gente que pode olhar aquilo e tirar daí a luz do Evangelho. Então, as cartas foram escritas em função da situação concreta de cada comunidade. Paulo não dá normas gerais, ele dá as normas para cada comunidade. A essa comunidade de São José de Maruípe, eu quero falar isso, quero dar uma advertência sobre isso. A outra comunidade lá qual que é a outra aí, próxima aqui, paróquia? Jucutuquara, Catedral, etc., né? Então, para cada uma de acordo com as suas necessidades. Se Paulo fez isso, né, ele acompanhava o crescimento das comunidades com todos os seus problemas e dificuldades. Né? Por isso, hoje, também nós não podemos ler as cartas de Paulo e aplicá-las assim, tal qual elas foram escritas. Nós temos que trazer a mensagem daquela época para hoje. Não lê-las ao pé da letra, né? Mas olhar qual é a mensagem que Paulo está querendo dar para essa comunidade. A nossa está precisando dessa mensagem, então a gente lê de acordo com isso. Não só a comunidade, mas também a pessoa, né? Porque Paulo fala para a comunidade onde estão as pessoas. Então, embaixo, dá para vocês poderem ver, não é? Como os quadros que estão aí, esse filmezinho que está aí embaixo, Paulo, no momento em que ele recebe a conversão, quando ele parte como missionário, quando ele abençoa, quando ele é ungido, quando ele começa a escrever, quando ele fala com as mulheres, quando ele está na prisão e finalmente lá, quando ele celebra a Eucaristia e finalmente partindo para o martírio. Vamos ler um pouquinho isso aí? Então, na época de Paulo, né, dentro daquela cultura grega, daquela mentalidade dos filósofos, dos sábios da época e do Império Romano, né, só era considerado o trabalho intelectual como um trabalho de valor. Quer dizer, aqueles que faziam os discursos, grandes discursos, que escreviam obras, que ditavam normas e leis, tudo que vinha da inteligência. Isso eram os nobres. E o povo que trabalhava para sustentar, né, esses nobres eram escravos. Não valia o trabalho manual. Paulo não quer ser pesado a ninguém, ele diz, né? Eu não quero tirar o pão de vocês. Eu vou ganhar o meu pão. E com o suor do meu rosto. E faço também o meu trabalho de apóstolo. Então Paulo, né, ele vai exercer a profissão que ele aprendeu com o pai dele, que era fazedor de tendas de peles de animais, né, tendas que colocavam, sobretudo, para o exército romano.
porque eles precisavam acampar, né, nas suas lutas. Então, Paulo trabalha junto com Áquila e Priscila, um casal muito amigo dele, que o hospeda, e ele não quer comer o pão do casal. Não, eu vou trabalhar. Então, Paulo aí já nos ensina, né, como podemos ser apóstolos, missionários, dentro do nosso próprio, da nossa própria profissão, do nosso próprio trabalho. Então, muitas vezes ele trabalhava de dia e pregava à noite. Outras vezes ele trabalhava à noite e pregava de dia, ou viajava de dia. Então, ele foi um trabalhador que anunciou o Evangelho. Numa sociedade onde algumas grandes cidades, até 2/3 da população era escrava. Mais da metade, né? Era escrava. Paulo encontrou seu lugar social entre os trabalhadores empobrecidos. Ele vai seguir os passos de Jesus. Jesus não foi pregar no templo, não foi pregar para os grandes da sua época. Ele foi nas aldeias. Lá nas aldeias ele anunciava o reino de Deus. Lá ele curava, lá ele consolava, lá ele pregava, no meio dos pobres, né, trabalhadores. Por isso o nosso Papa hoje diz assim, a igreja tem que sair em missão, tem que ir para as ruas, no meio dos trabalhadores, dos pobres, dos lutadores. Ainda que pudesse fazer valer os seus direitos de apóstolo e fundador de comunidades, ele continua trabalhando. Ele diz, todo operário é digno do seu salário, portanto, vocês poderiam me pagar. Mas eu não quero, eu quero anunciar gratuitamente o Evangelho, porque gratuitamente eu o recebi de Deus. Por isso ele se dá ao trabalho. Então vamos ver quais são as cartas paulinas. Alguns estudiosos procuram agrupar as cartas do seguinte modo. O lado de lá vai ler o A. Cartas maiores. Então, essas chamadas cartas maiores não é pela sua importância, mas pelo seu escrito, né? Então, cartas maiores seriam Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Essas seriam chamadas cartas maiores. Cartas da prisão, cartas que ele escreveu quando estava preso, lado de cá. E Filemão, ou Filemon, né, em português, mas Filemão é mais certo que é o grego, né? Então, essas Paulo escreveu enquanto estava preso. Alguém trazia notícias da comunidade, aí ele mandava uma carta. Todos juntos, as cartas pastorais. E Tito. Vamos contar quantas cartas tem aí? Treze cartas. E depois teríamos a carta aos Hebreus, que também faz parte do corpo paulino, mas não é de Paulo de jeito nenhum. E também não é uma carta, é um discurso. Então, por isso, a gente não coloca mais junto com as cartas de Paulo. Outra classificação, né, de outros estudiosos pode ser feita a partir da autoria das cartas. Quem é o autor das cartas? Então, aí nós vamos ter cartas autênticas, isto é, aceitas por todos os estudiosos como sendo da autoria do apóstolo Paulo. Então, quais são as cartas que são da autoria de Paulo? Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios,
Gálatas, Filipenses, 1 aos Tessalonicenses e Filemão. Quantas são? 7. 7. Então, as cartas autênticas de Paulo são 7. Vamos dizer juntos de novo? E Filemão. E Filemão, né? Então, essa divisão aqui, essa divisão é a mais atual. A maioria dos estudiosos hoje dividem assim. Não quer dizer que Paulo tenha escrito de próprio punho todas essas cartas, porque muitas vezes ele estava preso, ele não podia escrever, ou ele estava enfermo, ou ele tinha apanhado muito e estava todo machucado. Então, o que ele fazia? Ditava ou para Silas, ou para Timóteo, para Tito, para algum dos seus colaboradores, e eles escreviam. Mas ele diz, essa carta é minha, sou eu que estou escrevendo para vocês. Só que não era ele quem escrevia diretamente, tá? Então, essas são da autoria de Paulo. Vamos ver as outras. Cartas paulinas não autênticas, isto é, são aquelas cuja autenticidade não é reconhecida por muitos estudiosos como sendo da autoria de Paulo, mas de seus discípulos. Então, não quer dizer que a carta não é autêntica, não existiu ou não é verdadeira. Ela existiu, ela é verdadeira, só ela não é de Paulo, ela é dos discípulos de Paulo. Mas então, por que a gente diz carta de Paulo aos Efésios? Porque faz parte do corpus, ou seja, do corpo da coleção paulina. Porque não é da irmã Rosana, mas é de uma de vocês que me ouviu, né? É de um discípulo, de uma discípula. Então, não é autêntica minha, é autêntica da comunidade ou da pessoa que a escreveu, né? E escreveu o quê? Escreveu o ensinamento que Paulo dava, que tinha ouvido dele. Então, eles colocam como se fosse de Paulo, mas não são de Paulo. Os estudiosos de hoje não aceitam que essas 3 cartas sejam de Paulo: Efésios, Colossenses e Tessalonicenses. É certo que algumas cartas de Paulo também foram perdidas. Então, veja aí, por exemplo, 1 Coríntios 5:9, ele já fala de uma primeira carta aos Coríntios, que não seria essa que está na Bíblia, é uma que se perdeu. A primeira que está seria a segunda e a segunda seria a terceira. Entende? Porque ele ficou 2 anos e meio com essa comunidade de Corinto, porque era uma comunidade totalmente de escravos. Corinto, ele tem um istmo que entra pelo mar, né? E esse istmo é um corredor que une o continente de uma parte e da outra. Então, tem um porto do lado direito e um porto do lado esquerdo. As mercadorias que vinham da direita ou da esquerda tinham que ser transportadas para os 2 lados. E o corredor é de 6 quilômetros. Quem carregava isso? Os escravos. Os escravos. Então, a cidade de Corinto era uma cidade de muitos escravos, muitos. Por isso, Paulo, quando vai no meio deles, ele diz assim, eu agora vim no meio de vocês, não com a sabedoria dos filósofos de Atenas, mas com a sabedoria de Jesus Cristo, com a sabedoria da cruz, porque ele vê naquela comunidade de Corinto os crucificados daquela época. Então ele diz, vocês foram crucificados como Jesus. Por isso a comunidade de Corinto quer muito bem a Paulo. Depois, em Colossenses 4,16, Paulo se refere a uma carta escrita aos cristãos de Laodiceia. Também não temos essa carta. Não tem uma carta à comunidade de Laodiceia. Mas ele fala que mandou uma carta e pede que seja lida em toda a Acaia, nas outras comunidades também.
mas ele manda para Laodiceia. Essa não temos, se perdeu. E por fim, né, temos ainda a famosa carta em lágrimas aos Coríntios. Ele diz: eu escrevi uma carta com lágrimas para vocês, porque fiquei sabendo que no meio de vocês tem abusos sexuais muito feios. Vocês não podem fazer isso. Eu escrevi para vocês chorando. Cuidado que Paulo tinha, né, com a santidade dos cristãos. Essa carta, infelizmente, também se perdeu. Não a temos. Só temos a memória dela. Então, nós temos 3 cartas perdidas, né? Que são nomeadas, mas não foram nunca encontradas. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa, né? Olha, a primeira carta que Paulo escreve é aos Tessalonicenses. A primeira aos Tessalonicenses é a primeira carta de Paulo, essa aqui, né? Depois ele escreve duas cartas aos Coríntios, aqui, uma carta aos Filipenses, aqui, né? Uma carta de Laodiceia que se perdeu. Essa aqui se perdeu, a cor é diferente, né? Uma carta aos Colossenses, uma carta aos Gálatas e uma carta a Filemão. As Colossenses não, a Filemão e as Gálatas. Essas de cor marronzinha e aos Romanos. Romanos eu coloquei aqui porque Romano é uma bota que está fora do mapa. Mas eu coloquei lá em cima para mostrar também a carta dele. Então, essa cor são as cartas autênticas de Paulo. Essa cor são as cartas que se perderam. 1, 2 e 3, né? A carta em lágrimas e a outra carta que ele fala aos Colossenses. Essas amarelinhas são dos discípulos de Paulo. Então, a segunda aos Tessalonicenses, a carta aos Efésios, isso, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Alguém falou alguma coisa? Uma e duas. Duas aos Coríntios, né? Uma e aqui embaixo outra, 2. Primeiro e segundo aos Coríntios. Primeiro e segundo aos Tessalonicenses, mas só a primeira é de Paulo, a segunda é dos discípulos de Paulo. E daí eu não coloquei aqui as cartas pastorais, porque não é dirigida à comunidade, é dirigida a pastores. Pastores seriam os presbíteros da época, né? Então, essas também não são de Paulo, são dos discípulos de Paulo. E são muito bonitas e falam como se fosse Paulo que estivesse falando, mas não é de Paulo. Deu para situar um pouquinho no grande mapa, então vocês vejam quanto Paulo viajou. Quanto ele viajou. Por exemplo, quando nós vamos falar de Filemão, né? Essa é a carta a Filemão. Filemão está aqui, ó, na comunidade de Colossas, na cidade de Colossas, né? E ele vai se encontrar com Paulo aqui em Éfeso. E essa é uma carta da prisão. Paulo escreve a Filemão a partir da prisão de Éfeso. Por que nós sabemos que ele vai até Éfeso? Alguns dizem, não, ele foi até Roma. Impossível, porque um escravo não tinha dinheiro, estava fugindo. Como que ele podia atravessar 2 mares para chegar em Roma? Não dava. Então, hoje, os estudiosos de hoje falam, não, com certeza, Filemão sai de Colossos e vai se encontrar com Paulo em Éfeso, aonde ele está preso. Daí, então, vem a carta, que eu vou falar um pouquinho dessa carta a Filemão, que está no livrinho que eu escrevi agora há pouco, né? A escravidão vista pelo retrovisor. A partir de lá da escravidão da época de Paulo, no período romano,
nós vamos analisar a nossa escravidão hoje. Tem outros títulos, tem outras formas, tem outros líderes, mas ela é pior do que a da época de Paulo. É muito pior do que a escravidão odierna de hoje, é muito pior do que a escravidão da época de Paulo. Ela é mais sofisticada hoje. Ela é mais penetrante e sem dizer que você está sendo escravizado. Ela é disfarçada de muitas formas, muitas, que com certeza vocês também conhecem, né? Que a gente vive dentro disso. Então, eu procurei escrever esse texto justamente para alertar, para abrir a consciência, para abrir os olhos, para não se deixar enganar. E para nós mesmos não escravizar ninguém. Porque se a gente vai na onda, mas todo mundo rouba, por que eu não posso roubar? Olha aí os grandes quando estão roubando, por que eu não posso roubar? Não é assim. E o pior é que está pegando essa mentalidade. Né? Não é assim. A lei de Deus não é assim. O amor de Deus não quer isso. Todo mundo mata. Por que eu não posso matar? Só que a Bíblia fala que quem mata não merece viver. Deveria ser morto também. Por quê? Porque desprezou a própria vida. Desprezou a sua vida na vida de quem ele colheu, de quem ele tirou. Então ela fala bem essa palavra. Aquele que pratica o homicídio não merece viver. Então vou ler um pouquinho aí para vocês, um resumo do livro, desse livro, A Escravidão. A escravidão nasce com a ganância humana, não é verdade? Nasce com a ganância humana, se desenvolve e cresce com a usurpação. Eu vou lá e arranco dele, arranco dela, arranco do outro, sem dizer que eu estou tirando. Eu tiro nos altos impostos, eu sonego, e assim por diante, né? Então, é usurpar, quer dizer, apropriar-se do que não é próprio, do que não me pertence. A usurpação dos direitos do outro. E, apesar do Evangelho de Cristo combatê-la sem cessar, ela continua viva até nossos dias. O Evangelho combate essa escravidão, mas ela continua viva até hoje. 3.000 anos depois, ela está mais viva do que nunca, né? Então, esse livro quer apresentar a intervenção do apóstolo Paulo ao grave problema da escravidão, pelo viés do habeas corpus. Então, através do habeas corpus que Paulo vai dar a Filemão, a Onésimo, a gente procurou explicar essa carta, coisa que ninguém fez ainda. Né? E esse habeas corpus, né, que Paulo dá a Onésimo, é o primeiro habeas corpus da literatura cristã. Primeiro. Neste sistema, o escravo é visto como res. Res é a palavra em latim e significa coisa, objeto, posse plena do seu senhor. Olha, posse plena do seu senhor. E é com esse viés do habeas corpus que Paulo coloca o dedo na consciência do Império Romano. Você é um escravocrata, você está desobedecendo as ordens da criação. As ordens da primeira bênção que Deus lá no paraíso. Que crescei, multiplicai-vos e usufruir, harmonizar e usufruir de tudo aquilo que eu criei. Na visão de Paulo, então, né, na visão de Paulo, não pode haver desigualdade entre nós. Mas, sobretudo, não pode haver desigualdade no seio da comunidade cristã. Uma comunidade cristã não pode considerar o outro
inferior a mim. Pelo contrário, Paulo diz, considera o seu irmão maior do que você, superior a você. Paulo compreende que não adianta um embate de frente com o Império Romano. Como que Paulo poderia lutar com o Império Romano, ele sozinho? Não dá, né? Ele é contra a escravidão, mas ele não vai lá brigar com o imperador. O que ele vai fazer? Toma a atitude mais próxima das propostas do Evangelho. Apela firme para o amor de Cristo, a quem Deus constituiu como único e soberano Senhor de toda a criação. Então, só tem um Senhor, Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos. É com isso que Paulo derruba o sistema escravocrata. O importante, diz ele, é ter os mesmos pensamentos de Jesus Cristo e deixar-se possuir e conduzir por esse único Senhor, perante o qual se dobrem todos os joelhos dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, toda a humanidade, né? E não só a humanidade, mas toda a criação. Toda a criação pertence a um único Senhor, Jesus Cristo, aquele que nos resgatou com o seu sangue. Então, aqui é um resuminho de tudo que depois vai ser explicado no livro. Então, a carta a Filemão, olha bem o que fala Erasmo. Erasmo é um dos primeiros escritores leigos, né, profanos. Vamos ler junto o que ele diz da carta a Filemão? Obra-prima da arte epistolar, a ponto de Erasmo desafiar Cícero a ultrapassá-la na eloquência, a epístola a Filemão é uma verdadeira joia da literatura antiga. Então, Erasmo fala isso. Ele pede a Cícero, escreve algo você melhor do que isso. Né? E ele diz, não, a carta a Filemão é uma verdadeira joia da literatura antiga. Muito bonito isso, né? Quer dizer que é uma carta pequenininha, ela só tem, não tem capítulo e versículo, ela tem só um capítulozinho com os versículos, né? Alguns dizem que é um bilhete, mas eu, na minha opinião, né, vejo que não é um bilhete, porque bilhete a gente escreve e diz assim, leve esse recadinho lá para ele, né? Ó, Dona Maria, minha mãe está doente e pede que você venha visitá-la. E assina. Agora, essa carta não. Ela tem começo, ela tem meio, tem corpo, né? E tem a saudação final. Então, ela é uma carta pequena, mas enorme no conteúdo. O que Paulo pede na carta ao seu colaborador Filemão é a alforria e um habeas corpus para seu filho Onésimo, gerado nas dores da prisão e da velhice. Então, Paulo vai considerar Onésimo como um filho que ele gerou na velhice e nas dores da prisão, porque ele está preso em Éfeso. E ele quer mandá-lo de volta a Filemão, que é o seu senhor, não mais para que seja escravo, mas para que você o receba como um irmão e filho do meu coração, que eu gerei nas prisões. Paulo apela para uma nova ordem social, que advém do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? A igualdade nas relações sociais humanas e cristãs. Isso, igualdade nas relações sociais, as humanas e as cristãs, né? Então, não diz só nas relações cristãs, ele fala de todas as relações, aquelas humanas, né? A carta impressiona-nos pela nobreza de sentimentos e pela visão da luta paulina pela igualdade e direitos e deveres de todos. Né?
Olha o que ele diz para Filemão. Onésimo, o filho que gerei na prisão, já velho, né? Eu o mando de volta para você, como se fosse meu próprio coração. Ele arranca o coração dele e manda para Filemão. E esse coração é Onésimo. Muito bonito. Na verdade, Paulo está querendo dizer que, enquanto estava na prisão, já velho, gerou para a fé em Jesus Cristo uma criança. E seu nome é Onésimo. Olha que bonito, né? Aqui na prisão eu gerei um novo ser, um novo cristão. Portanto, é uma criança no cristianismo. Então, você receba-o, ajude-o, perdoe-o, não faça nenhum mal para ele. Não exija nada dele, porque agora ele é um irmão seu, não é mais um escravo. E Paulo então vai dizer, como escravo, ele era inútil para ti. Ele era um objeto, ele era como a enxada, como o boi, né? Só que agora ele é um objeto falante. Portanto, não era útil para ti. Da mesma forma que a escravidão é sempre inútil. A escravidão é sempre inútil, mas agora passa a ser útil. Portanto, Onésimo. Onésimo quer dizer, esse é o significado de Onésimo, útil. Útil. Agora ele vai ser útil. Aqui, ó. Para ti e para mim. Ele vai ser Onésimo para ti e para mim. Da mesma forma que a liberdade será sempre útil a qualquer pessoa. Então, a escravidão é inútil, mas a liberdade é sempre útil. É sempre Onésimo. Esse jogo de palavras que Paulo faz é muito profundo, porque ele está comparando a escravidão versus a liberdade. Daria para aprofundar só esse jogo de palavras, daria para escrever um livro sobre a escravidão e a liberdade. Os romanos tinham dois tipos de prisão. Uma abrigava o preso em grutas úmidas, frias, baixas. Desculpe que eu repeti aí. Úmidas, frias, pequenas e baixas. Isso aqui cai fora. Essa causava grandes sofrimentos ao preso. Por exemplo, o cárcere Mamertino em Roma. Paulo ficou preso aqui, em Roma, antes de ser levado para o martírio, numa gruta baixinha que ele tinha que ficar ou corcundo ou sentado no chão. Úmida porque tinha infiltração de água, né? E com os pés presos por correntes a um cepo, a uma pequena coluna que eles fizeram. Como se ele fosse um assassino, um malfeitor, né? Eu imagino quanto ele sofreu aqui nessa prisão de Roma. E ele teve preso muitas vezes, em outras prisões também. Outra forma era manter o preso acorrentado ao pulso de um soldado que o vigiava dia e noite. Essa forma, que faltou essa, né? Essa forma permite ao condenado certa liberdade, porque corresponderia hoje à nossa prisão domiciliar com tornozeleiras. Só que em vez de tornozeleira, ele ficava com o braço preso ao soldado que o vigiava dia e noite. Foi assim que Paulo esteve preso em Éfeso. Por isso, ele pôde receber o escravo fujão, Onésimo, e escrever do próprio punho a carta ao amigo Filemão. Porque ele tinha essa liberdade de poder escrever, mas a mão que escrevia ficava livre, e também ele podia caminhar, podia se movimentar, né? Porque ele seria como a nossa prisão domiciliar hoje. Só que ele estava sempre grudado no soldado. Que coisa, né? Aqui,
em Mileto, Paulo vai se despedir dos líderes das comunidades, né? E ele então faz o seu testamento. E ele diz assim: vocês não me verão mais. É a última vez que vocês vão me ver. Por quê? Porque um profeta sensitivo tinha dito para ele: coloque o cinto e eles vão te levar aonde tu não vais querer ir. E vejo que você vai passar por muitos sofrimentos, inclusive pela morte. Então, Paulo manda, quando ele sai de Éfeso, passa por Mileto, ele manda chamar todos os líderes daquela redondeza e a comunidade. E quando ele diz: vocês nunca mais vão ver o meu rosto, o texto fala que todos se jogaram no seu pescoço, começaram a abraçá-lo, beijá-lo e o cobriram de lágrimas. Então, no fim de sua vida, Paulo se entrega totalmente a Deus, pois ele é fiel. E ele vai dizer: combati, até aquele dia, guardar o meu depósito. O que é o depósito? Hein? As obras que ele fez, por amor a Jesus Cristo e aos irmãos. Então, tudo que ele fez, Deus guardou num depósito. E ele vai devolver a coroa da justiça para ele. Deus vai fazer justiça para Paulo. E Deus fez mesmo, né? Fez justiça a Paulo. Isso está na carta, numa das cartas pastorais, né, de discípulos de Paulo, a 2 Timóteo 1:12. Paulo fala essa frase muito profunda. O que ele diz? A palavra de Deus é mais penetrante Que é uma espada de dois gumes. Vocês imaginam uma faca afiada de um lado e afiada do outro? Como ela penetra qualquer coisa que você queira cortar com ela, qualquer coisa que você queira ferir com ela. Então, Paulo considera, por isso que ele tem a espada na mão, né? Porque ele foi morto pela espada, né, decepado, mas também, mais de tudo, porque ele diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ele fala, ela vai até a medula dos ossos. Para dizer quanto essa palavra de Deus é forte, é profunda. Outra expressão dele é muito bonita essa. Vamos ler devagarzinho, em voz bem pausada. Aí Paulo fala para os cristãos das comunidades: não fui só eu que preguei o evangelho, não fui só eu que fiz o que Jesus pede, vocês que aceitaram também participam comigo disso, né? Então vocês participam comigo dessa grande graça da evangelização. E é o que o Papa Francisco continua repetindo, né? Não deixe morrer o Evangelho, não deixe morrer a alegria do Evangelho, não deixe morrer essa graça de evangelizar. E Paulo, então, ele coloca todas as comunidades dentro desse Evangelho, junto com ele, junto com ele. Aqui é Paulo carregando a sacola, né, com os pergaminhos, com os escritos das cartas do Antigo Testamento, porque Paulo não conheceu os evangelhos. Os evangelhos vão ser escritos depois da morte de Paulo, bem depois, né? O primeiro evangelho, que é o de Marcos, provavelmente foi escrito entre os anos 70 e 75. Paulo já tinha morrido. Ele morreu logo depois de Jesus, né? 68.
Ele devia ter 68 anos, 67, 68, quando ele foi levado ao martírio. E assim a gente terminou essa breve introdução às cartas. Agora, não sei, ainda tem uns 3 minutinhos, 4, se alguém quer fazer alguma pergunta, de ontem e de hoje. Como? Diferentemente, cada cadeia, em cada circunstância, ele ficava um período, um tempo, mas não diz quanto. Ele ele nunca falou, fiquei 2 meses, 6 meses na cadeia. Não fala. Mas não é porque soltavam, depois prendiam de novo, ele foi preso muitas vezes, acho que umas 4, 5 vezes. Então, por quê? Porque ele pregava algo contra o império, né? Ele pregava a unidade, ele pregava a justiça. É como na época nossa da ditadura e como hoje também, né? Se alguém... Hoje talvez não leva preso porque a sociedade está mais ativa, né? Ela está mais ativa, a sociedade hoje. Então, eles têm medo também, porque a população se revolta, né? Mas Paulo realmente, ele diz, Era tipo a ditadura. Tipo o período da nossa... Não podia falar nada. O Frei Beto, por exemplo, ele foi preso porque encontraram citações da Bíblia e achava que eram códigos que ele tinha. Então, foi um período assim muito triste para Paulo. Mais alguém? Quer saber ainda alguma coisa? Nenhuma perguntinha? Deixa eu ver aí. Deixa eu chegar aí. Como que é? Demoraram a matar Paulo, porque Paulo é um cidadão romano e as leis eram bem rigorosas naquela época. O cidadão romano tinha, né? Então ela não está fazendo uma pergunta, ela está confirmando que Paulo tinha o título de cidadão romano, por isso prendia e soltavam, né? Demoraram muito, ela diz, até matá-lo, né? Só quando ele vai para Roma mesmo preso, que ele apela para Roma, para César, que depois ele é levado ao martírio. Mas ele tinha realmente o título de cidadão romano, portanto, cidadão livre. Ele não era escravo, ele era um livre, né? Que o pai lhe tinha conquistado, porque o pai tinha fugido da Palestina por causa da perseguição e foi para Tarso. E em Tarso ele adquiriu o título a carteira, né? de cidadania romana. E Paulo, então, recebeu isso do pai. Sim? De navio também? Paulo, ele viajava de navio, camelo, cavalo. Sim, como que Paulo viajava? A maioria das viagens dele foi a pé. Tanto assim que quando ele vai subir o Monte Taurus, né, que hoje é na Turquia, João Marcos é um jovem e diz, eu não tenho força para fazer isso. Então Paulo manda ele de volta, diz, então você volte, porque realmente eu não quero expor um jovem a esses perigos. Então, muitas viagens foram a pé, outras foram de navio, porque ele atravessava, né? Para poder ir de um lugar para outro, ele tinha também que passar de navio. Mas a maioria foi realmente a pé. Com certeza andou também de camelo, cavalo, né? Mas o que fica registrado mesmo é a pé e navio. Porque ele diz, 3 vezes estive no fundo do mar. Quer dizer que o jogaram, né? Para que ele morresse, né? Mas Deus me livrou das bocas de Satanás.
Quer dizer, ele chama os seus perseguidores de Satanás. Mais uma? É. Não só porque ele era bom e ajudava, mas porque ele denunciava as injustiças. Tá bom. Então, a gente teria terminado, né, irmã? Cadê a irmã? Assim, nós teríamos uns 10 minutos ainda, né, que poderíamos ir fazer autógrafo para quem quer, né? Tá bom, irmã? Não sei se... Hein? Amanhã eu acho que é outra pessoa, né, irmã? Eu terminei a minha parte, hoje eu termino. Agora, gostaria de saber, assim, se vocês se sentiram bem, se vocês vão levar alguma coisa para casa, para a vida. Sim? Sim? Que bom, muito bom.